Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Verde React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para trazer notícias do Palmeiras de hoje. Palmeiras que se reapresenta após a vitória sobre o Cuiabá e agora foca as atenções na próxima partida do Campeonato Brasileiro. Tem uma semana de treinos aí pela frente, visando a próxima partida. Estaremos trazendo as notícias do Verdão aí nesta terça-feira, dia 27 de agosto. Mas antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão, você encontra aqui no nosso canal Futebol Verde React. Me segue lá também no Instagram, link na descrição do vídeo. Vamos para as notícias e daqui a pouco nós estaremos de volta. Com 10,5 milhões de euros, o Giai 7 milhões, o Aníbal 6,45, o Bruno Rodrigues 4,65, o Caio Paulista 3,45, o Rômulo 1 e o Lázaro 1 milhão então de euros. O Felipe Anderson veio sem custo e agora, será que cabe mais um atacante nesse Palmeiras ou desistiram? Se Flamengo e Palmeiras são os grandes rivais do futebol brasileiro nos últimos anos, dentro de campo um personagem sempre chamou a atenção: Gabigol. O ídolo rubro-negro sempre foi o principal personagem no duelo dentro de campo entre os clubes, mas em 2024 o artilheiro também foi destaque da disputa fora dos gramados. Em baixa no clube carioca e envolvido em polêmicas com a torcida rubro-negra após aparecer em uma foto com a camisa do Corinthians, Gabigol esteve perto de sair do Flamengo e o principal interessado era quem? O Palmeiras. A diretoria alviverde teve Gabigol como grande nome da janela de transferências e um abraço entre o atacante Leila Pereira, presidente do clube, chamou a atenção. As conversas entre jogador e clube aconteceram. O negócio esteve perto de sair, mas o atacante decidiu ficar no Flamengo. Pensando em 2025, o Palmeiras chegou a enviar um pré-contrato para o atacante em julho, mas Gabigol nunca assinou o acordo. Diante da indefinição, o Palmeiras decidiu desistir da contratação e saiu do negócio. Agora, Gabigol e Palmeiras caminham para lados opostos. O atacante ainda discute com o Flamengo a renovação de um contrato que acaba no fim de 2024, enquanto o clube paulista vai buscar novos nomes para reforçar o elenco. Palmeiras e Gabigol podem voltar a conversar? No início de 2025, sim, mas no momento o clube paulista não tem mais interesse na negociação. Pois bem, veremos, assim, claro que eu acredito na posição do Palmeiras, mas é aquela coisa, né? O tempo vai passando, as histórias podem mudar, a situação tanto de clube quanto de jogador. Não saberemos como chegaremos em 2025. Pois é, negócios, né? Faz parte da negociação. O Vinícius Nicoletti vai atualizar, contar mais bastidores pra gente, então, em relação a isso, né? Porque é sempre um grande personagem envolvendo, claro, o Flamengo, mas também essa rivalidade com o Palmeiras, Vinícius. É isso aí, Bruno, Mari. Abraço para vocês, companheiros no estúdio, fã de esportes. É bem isso que vocês falaram mesmo. Acabou a negociação com o Gabigol. Isso quer dizer que o Palmeiras não vai contratar o atacante? Não. Pode ser retomada essa negociação em 2025, mas em outros termos. O Palmeiras voltou a treinar depois de 2 dias de folga aqui na Academia de Futebol. Ontem foi aniversário do clube, 110 anos, teve um jantar comemorativo e a gente participou desse jantar, então conversou, o presidente do clube, a Leila Pereira, conversou com os jornalistas, não gravou entrevista, mas teve uma longa conversa. O tema principal aí, só para passar o que aconteceu nessa festa, foi o técnico Abel Ferreira, claro, depois da declaração infeliz após o jogo contra o Cuiabá. A Leila disse que conversou com o Abel, deu um puxãozinho de orelha, ele pediu desculpas, entendeu que errou, pediu desculpas inclusive para a presidente do Palmeiras e como ele é um profissional exemplar aqui na Academia de Futebol, com os funcionários, respeita os funcionários, os procedimentos, as funções, então, e é um profissional de muito fácil trato. A Leila colocou como um fato isolado essa declaração infeliz do técnico Abel Ferreira, mas ele vai ser orientado, inclusive, para
e com mais tranquilidade, mais calma para as entrevistas coletivas, daquela respirada, já que parecia realmente muito rancoroso nessa entrevista coletiva após a goleada contra o Cuiabá. E a gente descobriu também essa situação do Gabigol, confirmando que o Palmeiras fez uma proposta, um pré-contrato para ele em junho, mas o jogador não assinou esse pré-contrato, então o Palmeiras vai em busca de outros nomes, né, para reforçar a equipe em 2025. Como eu disse, essa negociação pode ser retomada, mas agora em outros moldes, não mais no pré-contrato que o Palmeiras ofereceu em junho. E a gente descobriu também essa notícia exclusiva dos canais ESPN, está no site espn.com.br, que o Palmeiras tentou a contratação por empréstimo do Vitor Roque, atacante que não estava jogando no Barcelona, agora acertou com o Betis. Palmeiras fez a proposta, fez um projeto para ele, apresentou um salário que agradou o jogador, inclusive os empresários do atacante, mas a ideia do Vitor Roque era permanecer na Europa e por isso ele não aceitou esse contrato do Palmeiras e vai defender agora o Betis da Espanha. Mas o Palmeiras ficou muito próximo de contratar o Vitor Roque. Isso significa que o clube segue no mercado em busca de atacante. Não deu certo o Vitor Roque e por enquanto também não deu certo o Gabigol. Valeu, Vinícius. Obrigado, viu? Vinícius, então, trazendo essa informação do Gabigol e a informação... Eu tenho é que o Abel, muitas vezes, ele chega na entrevista coletiva depois de momentos ruins e o que ele passou nas últimas semanas foram 2 desclassificações, momentos ruins, e ele leu, escutou e conversou muitas críticas. E aí ele vai disparando. E aí ele chega na entrevista coletiva precisando derramar, para não falar outra palavra, tudo que ele escutou, tudo que ele está com vontade de conversar e às vezes ele nem escuta o que está sendo perguntado. Ainda assim, ele foi machista. Mesmo que ele não tenha escutado a frase, mesmo que ninguém perguntou aquilo, a frase "eu só preciso dar explicação a 3 mulheres", ela já é machista. Mas eu queria que você falasse sobre. A gente já viu o Abel em outras ocasiões responder, deixa eu tentar me expressar da maneira mais coerente possível. Alguém perguntar sobre bananas, ele responder sobre laranjas. Sim. Né? E ele não é o único treinador a fazer isso. Alguém que fez isso durante toda a sua vida, eu não estou fazendo nenhuma comparação nem entre treinadores, nem falando ainda do caso de uma declaração preconceituosa. Mas o Luxemburgo, você perguntava para ele, era capaz de você perguntar para ele que dia é hoje, ele não te responder, porque não interessava para ele naquele momento, estrategicamente falando. Então, primeiro, o Abel, ele estava, e nessa coletiva especificamente no sábado, ele mandou vários recados. Sim. Ele respondeu perguntas de maneira desordenada em relação em relação às perguntas que eram feitas. Aí ele lembrava de alguma coisa, dava para perceber claramente isso. Isso é uma coisa. Outra coisa é, na pergunta de uma mulher, responder: eu só devo explicações a 3 mulheres. Não tem como você disfarçar isso. E mesmo que não tenha sido uma resposta para esta mulher que perguntou a Aline da Bandeirantes, a frase é desrespeitosa, é preconceituosa. É uma frase carregada de misoginia, que é um preconceito contra as mulheres. Não tem como maquiar o preconceito na frase, mesmo que não tenha sido uma resposta direta àquela mulher que lhe fez uma pergunta absolutamente básica, inofensiva, corriqueira, sobre um jogador do Palmeiras que se machucou. Aliás, a pergunta não embutia nenhum tipo de satisfação. Era apenas uma resposta. Fale, por favor, sobre a lesão do Mike. E aí, respondendo a outras pessoas ou não, falando sobre outros assuntos ou não, e aparentemente sim, era o caso mais uma vez, ele deu sim uma declaração preconceituosa. O Abel fez bem em pedir desculpas, em pegar o telefone rapidamente, como ele próprio disse no seu comunicado, ainda no ônibus, e falar com a Aline. Seria inaceitável que ele não fizesse isso, mas isso não significa que ele não cometeu um ato preconceituoso. Claro. Não significa que ele não deu uma declaração machista e misógina. Infelizmente, foi isso que aconteceu. Zupa. Assim, achei a nota ruim também. A resposta dele na coletiva foi absurda, foi desrespeitosa, foi misógina, foi arrogante. E a nota também, ela deixa a desejar, porque na nota ele não fala sobre desculpas. O máximo que ele fala é que ele se retratou com a Aline Fanelli
e chamou de mal entendido. Não foi mal entendido, foi maldito. Né? Mal entendido quando você diz alguma coisa e você é mal interpretado. Não, ele disse o que não era... Ele disse o que ele quis dizer, mas de uma forma que não era para ser dito. Então, foi maldito, não foi mal entendido. Achei a nota ruim também. O pedido de desculpas que não constou na nota... Por exemplo, a nota que o Abel tem vivido ultimamente de soltar notas para se desculpar das bobagens que ele tem dito. A nota que ele soltou depois da expressão preconceituosa contra os indígenas, que não intencionalmente, isso ficou muito claro, mas que foi proferida por ele, ali ele fala desculpas. Na nota deste final de semana, ele não fala desculpas. Ele fala só que ele se retratou, que ele foi infeliz e que ele se retratou com a repórter sobre o mal-entendido, que não foi mal-entendido, foi muito bem entendido o que ele disse. O Abel foi muito arrogante. E assim, ninguém é 100% nada, né? Ninguém é 100% bom, 100% ruim, ninguém é 100% honesto, 100% verdadeiro, 100% calmo. Todo mundo, né, em diferentes momentos e instantes da vida ou das circunstâncias, a gente passeia pelas diferentes facetas de personalidade que cada um pode ter. Agora, o que me espanta é como, muitas vezes, na mesma entrevista, alguém é capaz de dar respostas que abordam o lado humano com tanta profundidade, que nos provoquem reflexões tão necessárias para o nosso meio ou para o futebol, e ao mesmo tempo consegue desfilar uma arrogância como o Abel tem desfilado em diferentes momentos. Acho que ele acredita tanto nessa história de como é que ele fala? De contra tudo e contra todos, né? Ele, a comissão técnica dele, acho que eles acreditam tanto que eles lutam contra todo o sistema, que isso acaba muitas vezes expondo o pior dele como ser humano nesse tipo de manifestação, porque não é um fato isolado. A gente está falando de um recorte mais amplo. A gente viu na passagem do Abel aqui no Brasil, por exemplo, a gente já viu ele desrespeitar um repórter no Rio de Janeiro, Guilherme, e aí ligou para pedir desculpa. A gente já viu ele tomar o telefone na mão de um repórter em Belo Horizonte, aí se desculpou. A gente já viu ele peitar e quase agredir o Caleri, aí se desculpou. A gente já viu ele proferir um termo, uma expressão preconceituosa contra as pessoas indígenas, se desculpou. A gente já viu ele fazer um gesto obsceno à beira do campo, se desculpou. E agora uma frase machista, ele está sempre se desculpando. Né? E quando ele foi vítima de preconceitos semelhantes, se é que a gente pode colocar as coisas num ranking, aí seria um erro da minha parte, mas quando ele foi vítima de preconceito chamado de português de... Nós aqui passamos um bom tempo na nossa programação falando sobre, claro, condenando o funcionário do São Paulo, Carlos Belmonte, que falou o que falou sobre ele e depois pediu desculpa em troca da não suspensão de jogadores do São Paulo. Nós criticamos também essa troca de penas que foi patrocinada pela Federação Paulista de Futebol de uma maneira absolutamente vergonhosa. Então, que não venham nos acusar de vocês perseguem A ou B. Só estou lembrando para aqueles que ainda têm um pouquinho de bom senso, embora o sangue sempre suba quando o futebol, a política, a religião estejam em discussão. Infelizmente é assim. E só para terminar, pelo menos da minha parte, Marcela, o Abel, ele falou algumas vezes que tem orgulho de ser liderado pela Leila como um argumento para dizer que ele não tem nenhum tipo de preconceito contra mulheres. Não vale, né? A Leila é chefe dele. Sim. A Leila é superior ao Abel. A Leila pode, não creio que ela em algum momento jamais faça isso, mas a Leila pode dispensar o Abel. Então, se ele tivesse uma funcionária, uma assistente, e essa assistente dissesse, olha, o tratamento que ele tem comigo é maravilhoso, nunca falou uma palavra fora do contexto, aí sim nós teríamos um bom depoimento para entender como o Abel se comporta mesmo no dia a dia. Dizer que tem orgulho da sua chefe seria estranho se ele tentasse fazer o contrário. Ele, com a Leila especificamente, se corresse esse risco, era capaz de se arrepender muito, muito rapidamente. E digo mais, ainda quando tem amigas, né? Porque assim, se você tem uma funcionária, é uma funcionária próxima a você. Então também você tem aquela aproximação, é diferente a maneira como você trata. Eu estou falando de hierarquia.
Não, e ele, mas precisaria ser uma coisa mais ampla, né? Ele pode tratar muito bem a todas as mulheres com as quais ele convive e ter cometido o ato machista que ele cometeu. Foi o que aconteceu. Foi isso que aconteceu. E assim, e aí tem um outro lado da história, que de maneira mais ampla, não só sobre esse caso, mas sobre esses deslizes comportamentais do Abel Ferreira que a gente vê de tempos em tempos e de diferentes ordens, claro, aqui no futebol brasileiro, que é como o Palmeiras enxerga isso. Porque a impressão que a gente tem, pelo menos publicamente, é que o Palmeiras passa a mão na cabeça o tempo inteiro. O tempo todo. O tempo inteiro. Isso vale para presidente. Não é impressão. Pro não diretor é. de futebol. É exatamente isso que acontece. E aí é um outro problema, sabe? Porque, assim, a gente espera em diferentes instantes que o clube se posicione. E, nesse caso, é natural que se espere mais pelo fato da presidente ser quem ela é, de ser uma mulher tão forte, tão corajosa, tão elogiada pelo combate que ela vem tendo. Então, assim, o silêncio do Palmeiras nos deslizes todos do Abel comportamentais ao longo desses tempos é uma coisa que eu acho que coíbe menos e permite que ele seja mais suscetível aos seus desequilíbrios, nos momentos em que ele se sente mais atacado e é quando ele expõe o seu lado mais ofensivo. Ele vê a gente como inimigo demais. A gente não é inimigo de ninguém, está todo mundo ali para trabalhar e somos indivíduos, nós não somos uma classe que saímos de casa, hoje vamos pressionar o técnico. Cada um tem a sua maneira de trabalhar, a sua maneira de pensar, a pergunta que acha que deve fazer, a opinião que acha que deve dar. Ele vê a gente como um inimigo muito grande. Assim, foi muito mal, foi mais uma vez arrogante. Não acho que ele seja como pessoa o tempo inteiro, mas em diversos momentos nessas entrevistas, ele mostra um lado muito ruim, que destoa de tudo de bom que ele já mostrou nesses 4 anos de Palmeiras. Pois é, e a Leila Pereira também, ela reposta o pedido de desculpa do Abel, mas para mim é muito ineficiente o pedido de desculpa, portanto, ineficiente também a postura da Leila neste momento. É ela que defende tanto as mulheres, que fez entrevista coletiva com as mulheres, que fala que precisa ter mais mulheres nesse mundo do esporte. Dessa vez, ela foi mal. Então tá aí, pessoal, foi um corte do canal da ESPN Brasil. Todos os créditos, direitos autorais e agradecimentos estarei deixando o link na descrição desse vídeo, onde os comentaristas debateram aí as notícias do Palmeiras de hoje. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Verde React.